Suavidade e tranquilidade. Feliz 2025. Hoje a gente vai falar de um mangazinho curioso que chamou uma certa atenção na época de lançamento e tem criado um público cada vez mais fiel por conta do seu traço super chamativo, mas também da sua história bastante cativante. Um mangá que eu não esperava grandes coisas quando eu fui ler, mas acabei tendo uma ótima surpresa já nos seus primeiros capítulos. Vamos falar de Gachiakuta. Gachiakuta é um mangá de 2022 escrito pela Kei Urana que está sendo lançado até hoje pela Shonen Magazine, que conta a história de Ludo, um garoto pobre que dentro do universo da obra mora em uma comunidade e é filho de um suposto assassino, que muitos anos antes foi condenado à morte e atirado nesse fosso gigantesco chamado de Abismo, mas não antes de deixar gigantescas cicatrizes nas mãos do garoto. O Ludo desde então foi cuidado por esse carinha aí, o Leigito, que deu um par de luvas surradas para ele esconder as suas marcas e criou ele praticamente como um filho. E dada a sua situação, o garoto cresceu sendo sempre reprimido pelos outros, fosse pelo que o seu pai fez no passado, fosse pelo seu aspecto mais sujo do que o normal dentro da comunidade. Até porque o Ludo tem um hábito um pouquinho perigoso, ele gosta de roubar lixo, ou melhor, coisas que outras pessoas, em principal das classes mais altas, consideram como lixo. O lance é que pra ele, muitas dessas coisas têm sim uma utilidade. Ele cria e conserta objetos usando elas, mas os outros não entendem isso, e ele até acaba ficando com a fama de baderneiro dos lixões por causa desse hábito, sendo muito zombado pelos outros na vizinhança. Apesar disso, não são todos que desdenham dele, e logo no início mesmo a gente vê essa garota da mesma idade, a Tiwa, ficando do seu lado. Ela, diferente dos outros, entende as suas verdadeiras intenções, e por conta disso, pra surpresa de ninguém, ele é apaixonadinho nela. Tanto é que no momento mais tarde em que os dois estão juntos observando à distância um novo criminoso sendo jogado no abismo e se perguntando o que acontece de fato lá embaixo, ele vai e entrega pra ela um coelhinho que ele consertou, e ela fica super feliz. Mas o garoto fica tão sem jeito que ele corre de volta pra casa, chegando até esbarrar num estranho mascarado com um livro. Só que quando ele chega, ele encontra o Leigito caído no chão quase morto, com uma espada enfiada no tronco. E diante do desespero do garoto, o homem manda ele fugir e pede para que ele mude esse mundo. Mas o Ludo não tem nem tempo de pensar no que fazer, já que vários policiais aparecem e o culpam pela morte do homem e condenam o menino a ser jogado no abismo. Em seu último momento, diante de todas aquelas pessoas, o garoto surta e declara o seu ódio àquele mundo. E se deparando com a figura mascarada de antes, ele percebe que foi ela quem matou o Leigito e berra uma ameaça de morte, antes de enfim ser jogado direto para a escuridão. Um primeiro capítulo super interessante que marca o início de uma grande jornada. Logo que o Ludo cai, ele dá de costas com uma pilha de lixo gigantesca e é perseguido por criaturas ainda maiores. Ele tenta bater de frente, mas acaba tendo de ser salvo por esse carinha de guarda-chuva que, vou mentir não, um maluco é descolado. Esse mano é o Engine, ele é um limpador, segundo ele mesmo, e é quem nos apresenta alguns conceitos dentro desse mundo. Ele se refere ao lugar em que eles estão como solo ou purgatório e o lugar de onde o Ludo veio como paraíso, e diz que não dá pra subir de volta tão facilmente não. E daí na sequência do nada ele entrega o moleque pra esse grupo que prende ele acorrentado num baú de um caminhão, dizendo que ele pode ser vendido a um valor muito alto porque a galera do purgatório odeia os povos do paraíso e pagaria muito caro pra ter um vivo. Então ele tá na bosta. Nossa, isso escalou muito rápido, né? Sim. E no meio do discurso do maluco, o meu mano Ludo simplesmente surta a parte 2 e se liberta das correntes com um poder que emana das suas luvas, quase levando todos os presentes a Hobbit. Não fosse pela interrupção do Engine que aparece e fala: ok, fica de boa, mano, eu na real te entreguei pra eles porque eu queria que você liberasse o seu poder. Daí o Ludo vira confuso e ele relaxa que eu te explico. Nisso ele leva o moleque pra comer um Mac e começa a explicação. Ele conta que no purgatório é possível acumular emoções ou pensamentos de forma que eles se tornam em energia. E essa energia pode se transformar naqueles monstros de antes, que são as pseudo-criaturas, mas também pode ser depositada em um objeto quando esse é tratado com apreço, tornando o objeto numa personarma, uma arma capaz de enfrentar as criaturas, como é o caso do guarda-chuva do Engine. Dessa forma, o usuário vinculado à arma recebe o título de Giver. E o lance é que as luvas que o Ludo usa adquiriram esse aspecto e se tornaram uma personarma de tanto que ele usou elas, fazendo dele um Giver. E ao fim dessa explicação, o Engine diz: seguinte, eu não sei como voltar pro paraíso, mas pode ser que o meu chefe saiba, já que ele é um informante. Então se você quiser um direcionamento, se junta a mim como um limpador. E sem opções, o garoto aceita. E a partir daqui é que o mangá se desenrola conforme nós acompanhamos
vemos o menino Ludo se juntando a esse grupo dos limpadores e se tornando num deles. Ainda no início, o Engine manda ele pra esse mano, o Zanca, servir de mentor pra ele, mas logo de cara os dois se desentendem porque o Ludo rouba a arma do cara. E essa cena na verdade é muito da hora, porque no meio da discussão ele lembra que o Leggito falava pra ele tentar ser compreensivo com as pessoas, em vez de só bater de frente. E diferente dos protagonistas médios de shonen, ele realmente faz isso e dá certo, mas em seguida eles se desentendem de novo. Nisso o Engine aparece e leva os dois até a central dos limpadores, onde o Ludo seria oficializado como um deles, mas o chefe não tá, então eles dão uma enrolada até o maluco voltar e chegam até a mandar o garoto pra uma missão de alguns membros pra ele meio que ir aprendendo como é que funciona tudo. Nesse meio tempo e no decorrer disso tudo, ele conhece mais uma galera dentre os limpadores. Ele conhece a Ryo, que é essa menina doidinha que luta com uma tesoura gigante. Ele conhece essa princesa chamada Semio, sim, o nome dela é meio sus, que tem uns óculos que permitem ela ler através da pessoa pra que ela tá olhando. Durante a missão ele conhece esse outro carinha, o Gris, que é um suporte, o que significa que ele não tem uma personarma e luta só na mão mesmo. E o Ludo logo ganha a simpatia desse cara porque a gente fica sabendo que muitos dos Givers desdenham dos suportes, como se eles fossem mais fracos por não terem poderes especiais. Mas o Ludo não, ele não faz uma coisa dessas e por conta disso o Gris gosta muito dele. E no mais ele vai conhecendo outros integrantes do grupo. E tudo de boas até que logo nessa primeira missão que ele participa, antes mesmo de se oficializar como um limpador, ele e os outros se deparam com algo um pouco estranho. Depois deles darem de cara com uma pseudo-criatura muito mais cabulosa do que estavam esperando e da Ryo estraçalhar a mesma sem dó, ela descobre que no núcleo do bicho tinha uma personarma. E isso intriga todos eles porque até então personarmas deveriam pertencer só aos Givers. Elas não são algo que você encontraria em uma criatura. O que aquilo estava fazendo lá então? E em simultâneo a essa indagação por parte dos limpadores, nós vemos um outro personagem surgir, uma figura sombria com casaco e dreads, perguntando pelo Ludo pra um dos malucos que prendeu o garoto no caminhão antes e matando o cara logo em seguida. As coisas no purgatório estão longe de serem seguras e a busca por encontrar uma forma de retornar ao paraíso e se vingar de todos vai ser acompanhada de um árduo caminho pro garoto Ludo. Isso é Gachiakuta e esses são tipo os 10 primeiros capítulos. Quando eu peguei pra ler, pra escrever esse vídeo, eu me interessei bastante na premissa, mas eu acabei ficando com um pouquinho de preguiça de todo o texto de explicação das coisas e tal. Porém, uma vez que eu passei por essa exposição inicial, o que eu encontrei foi um mangá que não só é estilosíssimo, cara, que estilo artístico bonito, descolado do caralho, como também é super interessante e cativante. O protagonista, ele é legal, ele é aquele carinha estourado e revoltado, mas ele tem uma mentalidade um pouco diferente do normal. Do normal no caso da média, né? A cena dele tentando falar na moral com o Zanca me ganhou demais e é muito da hora acompanhar ele. Tudo isso porque ele foi trabalhado numa medida certa pra ser estouradinho e explosivo, mas não ser tão irritante. Ele é um cara divertido, ele é muito legal. Os outros personagens também, um pouco que eu vi deles nesses primeiros capítulos foi bem curioso já. O Engine, ele é descolado, o Zanca parece ser um cara bem maneiro de acompanhar, ele parece ser aquele que acaba meio que se dando mal em alguns momentos, né? Você sente um pouquinho de dó dele, mas você gosta muito dele. O Gris parece ser um puta de um personagem, eu devo dizer. A Ryo é muito divertida e descolada, espalhafatosa, o que eu adoro, mas essa personagem aqui, essa mexeu um pouquinho com o meu coração. E fora os personagens, uma vez que você digere todas as informações que o mangá te passa, é na verdade bem interessante tudo isso. A divisão dos mundos, as criaturas e armas, as classes e poderes. Cara, esse mangá parece ter um puta de um potencial. Mas claro, eu tô falando só do início dele, o negócio já tem mais de 100 capítulos e tem até um anime marcado pra esse ano de 2025. Vamos ver então como é que vai sair e conforme for eu faço um outro vídeo sobre. Mas e você, o que você achou do mangá, do vídeo? Você já conhecia o Gachiakuta ou já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre. No mais, deixa o like, se inscreve se tiver gostado do vídeo, hypa ele pra me ajudar, considera se tornar membro pra me dar uma ajudinha extra com o canal e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, a desbravadora do submundo que é a Maria Dioneia e um agradecimento especial aos senhores do submundo, que são o Sami, o Luzil, o Matheus Nicolas e a Vanessa Masson. Obrigado pela força. No mais, minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir. Muito obrigado por assistir até aqui e falou! Eu tô trabalhando